vez mais que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração nessa manhã. Estamos felizes de estar aqui. Cânticos lindos, maravilhosos, tudo a ver com o que nós estamos falando. Essa última canção que nós cantamos agora é exatamente a expressão do capítulo que nós estamos estudando, que é capítulo 4 do livro de Apocalipse. E eu convido você a abrir lá comigo, por favor, em Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos continuar essa série Tempo de Despertar, que termina no próximo domingo, dia 18. Porque depois já é o Natal, e aí nós vamos falar sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Nós vamos estar aqui celebrando. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre o final de semana. Esse texto, ele abre, na verdade, o segundo momento, é a segunda cena no livro do Apocalipse. Há duas cenas distintas, uma da outra. Dois momentos diferentes. Primeiro momento, do capítulo 1 até o capítulo 3, está falando sobre a visita que Jesus faz à sua igreja. Jesus visita a sua igreja. Não agora como um galileu, não como um carpinteiro, não como aquele que era como descreveu 700 anos antes Isaías sobre o servo sofredor. Todo mundo aqui está lembrado, depois você pode anotar aí para você ler depois em casa com calma. Capítulo 53 de Isaías fala sobre o servo sofredor. Então já não é mais o servo sofredor, né? Já não é mais aquele que está ali debatendo com os fariseus, saduceus, escribas, mas agora é o Cristo vencedor, é o ressuscitado, um corpo glorificado. Já é aquele que veio como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olhos de fogo, olhos em chamas. É esse que está visitando o seu amigo pessoal, não é? Que João, você sabe, João o apóstolo, o amigo mais íntimo de Jesus. Visita-o naquela ilha prisional chamada Patmos, e ali está João. E é interessante porque é muito importante que Jesus visite o seu último discípulo, que teve morte natural, e o único de morte natural, que foi o apóstolo João, porque ele precisava falar algo para a sua igreja, e isso tinha que ser pessoalmente. É por isso que Jesus, então, vai pessoalmente e fala com o seu apóstolo. Veja o início, a introdução do capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei. De que coisas? Das coisas que aconteceram no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Ele visita a sua igreja, ele conhece intimamente a sua igreja. Gente, isso é maravilhoso, saber que ele conhece. Quando você se considera igreja, e se você se vê igreja de Jesus, isso é muito importante para você. De que Jesus nos visita, Ele nos olha, Ele nos observa, Ele vê as nossas fraquezas, Ele vê as nossas qualidades, Ele está nos acompanhando, nos dando palavras de encorajamento, nos chamando para que a gente se converta, se arrependa. Ele não desiste de nós. E Ele faz alertas importantes, Ele dá exortações importantes, entendeu? Porque Ele ama essa igreja, então Ele está cuidando dessa igreja, que sou eu, que sou você. E isso é muito importante, descrito nas 7 igrejas. Poderiam ser outras, mas aqui estão essas 7, que tiveram um olhar especial, um cuidado especial do Senhor Jesus. Agora, no entanto, o Senhor Jesus, ele vai revelar a João uma outra coisa. Então, por isso que João diz, depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Ora, isso nos lembra a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia tinha uma porta aberta para ela. E vocês lembram que a gente significa porta aberta? O que nós aprendemos naquele domingo? Que uma porta aberta é sempre uma oportunidade. Uma das únicas 2 igrejas que não recebeu exortação e repreensão, e nem correção, mas elogios e palavras de estímulo, uma delas foi Filadélfia, e a porta estava aberta. Há uma porta aberta. Foi essa a palavra do pastor para a sua igreja que se reunia em Filadélfia. E agora nós estamos vendo aqui esse homem de Deus vendo uma porta aberta. A gente já conhece essa figura. Ela vem lá do Antigo Testamento.
Não há nada fora, não há nada no novo que seja fora do antigo. O novo é a realização, a concretização do Antigo Testamento. E conforme eu já disse para os irmãos, o que João está usando aqui é de uma figura metafórica. Ele precisa usar de linguagem metafórica. Ele precisa usar de uma linguagem que os oficiais romanos não entendam. E que também alguns religiosos que estavam querendo destruir a igreja não compreendessem. De modo que quando ele fala, quem é a igreja de Jesus sabe do que João está falando. Conhece essas figuras? Obviamente que sim. Isso pode se tornar difícil para nós, como para Lutero, por exemplo, que disse, não quero fazer o comentário sobre Apocalipse, repetido, seguido pelo João Calvino, que falou a mesma coisa. Vocês que já leram sobre isso, teologia, etc., sabem do que eu estou falando. É um livro realmente desafiador. Mas aqui está o segredo. O segredo do livro do Apocalipse está do capítulo 1 até o capítulo 5. O segredo do livro do Apocalipse está em capítulo 1 ao 5. E se fosse para tirar um desses 5, é o número 4. Este é o capítulo-chave, o coração do livro de Apocalipse. Porque depois, no capítulo 5, nós já vamos ver a abertura dos selos. E é só um que é digno de abrir os selos, que é Jesus, que nós vamos ver na semana que vem. Vamos falar sobre isso. O único que pôde se apresentar para abrir os selos. Aliás, quando o apóstolo vê que os selos estão lacrados, fechados, ele chora. Ele começa a chorar porque diz, não há uma liderança, não há alguém, não há ninguém capaz de abrir os selos. E ele cai em pranto, em choro, em desespero. E aí se apresenta o Cordeiro, aquele que traz realmente a palavra de esperança para todos nós. Amém, meus irmãos? Diante de uma igreja perseguida, diante de uma igreja sob ameaça, era muito importante ouvir essa palavra. A igreja estava enfraquecida, obviamente, Domiciano estava destruindo a igreja, o Império Romano estava destruindo a igreja. Então essa igreja precisava de uma palavra para sobreviver. E para nós é interessante quando a gente olha para esse livro, porque ele vem sempre se concretizando, sempre se realizando, sempre se cumprindo, desde que foi escrito, e ele sempre é verdade para a sua geração, para o seu tempo contemporâneo. Mas eu ouso a dizer que ele nunca é tão contemporâneo, tão atual, como nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos dias. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Eu creio que Jesus está voltando. Eu estou aguardando a volta dele. Sim, é verdade que eu ouço isso desde quando era um menino. Desde os 9 anos de idade eu lembro do meu pastor falando isso. E aí Pedro nos faz lembrar. Olha, antes que alguém pense que ela venha por tardia, não a tenha por tardia, porque ele vai cumprir, ele está voltando. E nós temos que estar preparados para isso. Não é ficar com medo, é ficar preparado. O que é estar preparado, então? É ler a palavra, fazendo essa palavra crescer dentro de nós. Crescer dentro de nós, crescer. Tomar espaços e crescendo dentro de nós. E nos fortalecendo, nos abençoando, tirando as impurezas, tirando tudo aquilo que atrapalha, entendeu? E formando em nós um caráter de Cristo. O caráter de Jesus na minha vida e na sua vida. Eu vi uma porta aberta no céu. E aí ele ouve uma voz. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse. É interessante essa expressão de João, porque Jesus estava dizendo para João o seguinte, olha, eu já falei para você, já dei a palavra para as igrejas, agora eu quero falar para você o que vai acontecer daqui para frente, o que vai ser os últimos dias. Foi a introdução, esse capítulo 4, ele é um portal. É um portal maravilhoso para aquelas descobertas que nós vamos fazer com a graça de Deus no ano vindouro, se Deus assim o permitir, se Ele não voltar antes. Nós vamos estar aqui fazendo esse estudo em Apocalipse, num mês que ainda o Senhor vai nos mostrar qual. Nós vamos estudar e a partir do capítulo 6 nós vamos até o final. E vamos ver o que significa realmente isso para a nossa vida, porque esse é um texto atual. Nós precisamos saber que história é essa.
A igreja de Jesus precisa saber de que há um trono, de que a sala de comando geral do universo não está no Kremlin, não está em Londres, não está em Washington, não está em Brasília, está no céu, essa porta no céu. E Deus abre a porta para que o apóstolo olhando veja e ele sinta-se seguro e em paz, dizendo, sim, o trono está ocupado. Eu não tenho que temer, seja lá o que for que vai acontecer. Olhe para o Brasil. Olhe para o Brasil, olha a insegurança, olha o medo, olha o que está acontecendo. E você pensa que é só aqui? É no mundo inteiro. Há insegurança no mundo todo. E aí nós temos uma esperança. Há uma porta aberta no céu. E quando você olha por ela, você vê essa imagem maravilhosa que está sendo escrita aqui. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse, suba para cá. E eu vou lhe mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Venha para cá, sobe aqui. Foi esse o convite, esse o chamado do Senhor para o seu apóstolo que estava ali. E ele disse, venha para cá. Quando ele disse, venha para cá, e olha o que aconteceu, versículo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Eu me vi tomado pelo Espírito, obviamente que ele não foi fisicamente. Está claro aqui o texto. Ele foi espiritualmente, uma visita espiritual, assim como o apóstolo Paulo já nos disse, já compartilhou conosco, que ele também visitou o terceiro céu. Por exemplo, ele teve visões indescritíveis, palavras dele. Não tem como descrever o que eu vi, palavras dele. E ele disse que por causa das visões que eu tive, eu recebi um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Para quê? Para me manter humilde, para me deixar ali com o pé no chão, entendeu? Apenas com a mente e o coração cheio daquelas lembranças maravilhosas, sobrenaturais, mas os pés no chão, para achar que ele, Paulo, era alguma coisa. E aqui João está dizendo isso, eu fui imediatamente, eu me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Nós já falamos sobre o trono na semana passada, e nós dissemos que nós queremos um despertamento espiritual para a nossa comunidade, a partir do trono, porque o avivamento vem do trono, de lá vem todas as decisões da história humana, parte do trono, é de lá que vem a vontade de Deus, é de lá que vem a autorização de Deus, é de lá que vem a permissão do Senhor, é do trono. E o avivamento que eu desejo, que você deseja para a nossa vida, o despertamento espiritual, seja qual for a expressão que você use, a plenitude do Espírito, o enchimento do Espírito, procede do trono. E nós dissemos também naquela semana, que nós não queremos um avivamento que não proceda do trono. Sim, porque há avivamentos que não procedem do trono. E quais são esses avivamentos que não procedem do trono? Ora, o avivamento que não procede do trono é aquele que é fruto da mentalidade humana, aquele que é fruto da produção religiosa, aquele que é fruto da produção de pessoas que se reúnem e que acham isso, acham aquilo, criam doutrina A, doutrina B e por aí vai. Depois, se você quiser detalhes, por favor, acompanhe a mensagem daquela semana. Então, o que se vê aqui é que alguém sentado no trono, que é uma coisa extraordinária isso. Veja o início do versículo 3, aquele que estava sentado no trono, é que estava sentado no trono. Versículo 2, o final diz que nele estava sentado alguém. João não descreve fisicamente esse ser que está ocupando o trono. Sabem por que ele não descreve? Porque não há importância aqui. Essa curiosidade ela é puramente humana. Isso não resolve nada, isso não muda nada. As pessoas elas se encarregam de criar imagens idolátricas. Por que você acha que o corpo de Moisés nunca foi encontrado? Ia virar um caminho de peregrinação, todo mundo sabe disso. Como que não? Você está entendendo? Por isso que quando se vai, e você esteve lá agora, Juliano, quando se vai às terras, os guias têm que dizer, olha, provavelmente foi aqui, provavelmente foi ali. Você está entendendo? E tem gente que discorda de muitas daquelas localizações onde se dizem, gente que chega e afirma, foi aqui. Deus não tem nenhum compromisso com esse tipo de coisa. Para que ninguém chegue no céu e diga, peraí, eu estou decepcionado.
Não foi aonde disseram que ele teve ali, não foi aqui que aconteceu isso ou aquilo. O Senhor está muito acima disso. Amém, meus irmãos? Temos que entender isso. Tem alguém sentado no trono. Então, ao invés de Deus mostrar o seu rosto, que era o desejo de Moisés, e todo mundo aqui está lembrado, Moisés pede, ele solicita. Ora, nós estamos falando de Moisés, gente. Moisés conversava cara a cara com Deus. Não era algo mais natural do que esse homem ter visto o rosto de Deus. E o que dizer de Abraão, amigo de Deus? Eles não conseguem descrever, eles não descrevem o rosto, a feição desse Deus. Talvez porque o Senhor tenha dito, não há ninguém na face da terra que uma vez olhando para mim, possa continuar vivo. E é verdade. Essa glória resplandecente, gloriosa, fora de qualquer compreensão humana, seria uma coisa que estaria extrapolando qualquer ideia de qualquer sábio na terra para compreender. Então, de modo que quando ele olha, ele vê que está ocupado o trono, mas é um ser. Ao invés de falar de figuras humanoides, ou de um design humanoide, que tivesse a forma humana, por exemplo, ele fala do seu caráter. Veja comigo o versículo 3. Aquele que está sentado no trono era de aspecto semelhante. Ele começa a falar agora, ele usa figuras. Ele começa pelas pedras. Escolhe 2 pedras, jaspe e sardônio. Ele diz que o ser que está sentado no trono, ele é semelhante ao jaspe, ao brilho do jaspe, dependendo da versão, está lá, tão brilhante como a pedra de jaspe. Essa pedra branca, o branco é muito presente em Apocalipse. O branco é a cor da vitória, é a totalidade das cores, é a soma de todas as cores. Ali está o branco, representando a vitória. Então, quando você olha, você vê que ali está representada a vitória, mas também está representado o quê? A paz, está representado o quê? A pureza, a santidade de Deus. Então, quando João vê, ele vê a santidade. E aí ele quer criar uma imagem para descrever essa santidade. E aí ele usa a pedra de jaspe e de sardônio que estão no peito do sumo sacerdote. E vocês sabem disso, eles usavam no peito as cores das pedras. As pedras colocadas no peito. Quando se fala linguagem, eles entendem. Então, o jaspe é o branco, que simboliza essa santidade. O sardônio é um vermelho, que lembra o carmesim. Quem não lembra da história de Raabe? Raabe fez um trato com os enviados de Josué. O trato foi o seguinte, simples. Ela pediu, eu preciso que a minha família seja salva, porque eu já ouvi falar de vocês, realmente vocês são um povo poderoso, e nós não vamos resistir a vocês. Será que vocês poderiam salvar a minha família? Uma prostituta, a prostituta Raabe. E aí a senha que os enviados de Josué deram a ela foi o seguinte, coloque do lado de fora da janela, já que ela morava na muralha, coloca do lado de fora da sua janela, você vai colocar uma fita de carmesim vermelho. É isso que você precisa fazer, somente isso. O resto é conosco. Raabe foi, chamou a família e os mais íntimos e colocou dentro de casa no dia da invasão. E por isso foram salvos. Justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Deus é santo. Deus é justo. E aí a gente entra nessa sala do trono e vê não apenas elementos, não é? Mas também seres. Mas o próximo elemento a nos chamar a atenção aqui é o arco-íris. Parecendo uma esmeralda, ele circundava o trono. Um arco-íris. João viu isso, um arco-íris. É maravilhoso pensar no arco-íris, porque isso nos remete o quê? À justiça de Deus. Isso nos remete a um pacto do Senhor. Pacto de amor, de misericórdia. O arco-íris nos remete a isso. Depois do dilúvio, o Senhor faz brotar um lindo arco-íris no horizonte. E a palavra de pacto e de aliança naquele dia foi, olha, eu não vou mais destruir o mundo com água, mas sim com fogo. Não vou mais destruir o mundo com água, mas com fogo. E aí, quando vocês virem o arco-íris no céu, vocês vão lembrar da minha aliança com vocês. E esta é a mensagem colocada aqui. Agora,
a diferença aqui está no seguinte: o arco-íris, ele vem sempre pós-tempestade. Ele vem sempre depois da tempestade? Claro, óbvio. Vem a chuva serôdia, chuva de verão, entendeu? E depois vem aquele lindo arco-íris. É maravilhoso o arco-íris. Eu lembro quando eu era menino, eu tinha uma vontade de ir onde terminava o arco. Claro que eu nunca consegui fazer isso. Claro. Aí vem as lendas sobre o que é, o que não é, o que tem lá, o que não tem, onde começa, onde termina. Tirando tudo isso, voltando só para o texto bíblico, o que o Senhor está nos mandando aqui, a mensagem que Ele está nos mandando aqui, é que esse arco-íris está vindo antes da tempestade, o que revela a grandeza da graça de Deus e da misericórdia de Deus, que está por acontecer depois dessas coisas. E o Senhor vem com graça e misericórdia e livra o seu povo. E é isso que Ele está dizendo aqui. Eu vi na sala do trono um arco-íris, parecendo uma esmeralda, ele circundava o trono. Observe que o trono está no centro. O trono está no centro e rodeado por esse imenso arco-íris, representando a graça, a misericórdia, o amor de Deus por nós. E pela primeira vez, o arco-íris vem antes da tempestade, porque ele tem um plano e um propósito para aqueles que o amam. Ele quer cuidar daqueles que se veem, que se enxergam suas ovelhas. Ele tem um compromisso com as suas ovelhas. Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor Jesus ama você. Ele ama você. Ele ama você. E por isso Ele está dizendo, olha, o arco-íris vem antes. Tem que ficar claro para você que eu te amo. Que eu te amo. Que eu não desisto de você. Não importa o que você passa, o que você tem, o que você fez. Não importa o que você fez, mas o que importa é que eu te amo. E se você se arrepender, eu estou aqui com os braços abertos para te receber. E o versículo 4 continua dizendo o seguinte: ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos, cercados por esse imenso arco-íris da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Estavam ali juntos 24 tronos com os 24 anciãos, representando a antiga aliança e a nova aliança, representando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, representando a igreja de ontem e a igreja de hoje, representando aqui as 12 tribos, representando aqui os 12 apóstolos, representando o seu povo, a igreja de Jesus, que foi massacrada, tem sido massacrada. Se você olhar o website da Portas Abertas, se você procurar lá depois, por favor, você vai em Portas Abertas e você procura o número de cristãos hoje debaixo de forte perseguição. O número hoje é 360 milhões de pessoas. É um número grande, acho que você concorda com isso, é maior do que o Brasil. 360 milhões de pessoas hoje estão debaixo do sofrimento. Esta palavra é para a sua igreja, que passou pela tempestade, passou pelo sofrimento e está sentado ao redor do trono. Qual é a mensagem que o Senhor Jesus quer que a gente entenda? A mensagem que Ele quer que a gente entenda, presta bem atenção, é a seguinte: é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para as suas ovelhinhas: olhem para mim, aconteça o que acontecer, eu estarei sentado no trono. Aconteça o que acontecer, eu terei o controle de toda a história. Aconteça o que acontecer, eu vou estar cuidando de vocês. Vocês nunca serão abandonados por mim. Nunca, jamais serão abandonados por mim. É isso que Ele está dizendo. Ao redor do trono, do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. A igreja de Jesus, que foi perseguida, massacrada, humilhada, agora está em posição de honra. Agora está adorando ao Senhor no trono, diante do trono, adorando o Senhor, cantando canções como esta, que nós vamos ver aqui depois no final do texto. Seguindo, eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. O que significa isso? É claro, vitória, descanso, vitória total, celebração. A igreja de Jesus celebrando.
Você está entendendo por que você precisa fazer parte da igreja de Jesus? Não é porque você tem que dar dízimo, não é porque você tem que estar presente nesse lugar ou em outro qualquer. Você tem que fazer parte da igreja de Jesus, porque esta é a nossa única esperança. Não existe esperança fora de Jesus. Você está entendendo? Não existe esperança fora de Jesus. Você entende o que eu estou falando? Não existe esperança fora de Jesus e nada pode tirar você do meio da igreja de Jesus. O nosso lugar é no meio. O nosso lugar é no meio do povo de Deus. O nosso lugar é junto com o povo de Deus. O nosso lugar é fazendo parte do povo de Deus. É isso que Ele quer que a gente faça. E um dia nós vamos receber esses vestidos brancos e coroas de ouro que o Senhor vai nos dar. Aí alguém diz, puxa vida, como eu já ouvi, né, muitas vezes, dizendo, nossa, eu estou louco para ir para o céu. Aí eu fiquei curioso, perguntei, mas por quê? Pensei que ela ia fazer outras descrições. Ela disse, você já pensou andar em ruas de ouro? E como é brasileiro, claro que a pessoa falou, eu ia pegar tanto ouro para mim. Que essa é a visão. Mas essa é a visão. Essa é a visão. Quando nós falamos em rua de ouro, e nós vamos falar isso no ano que vem, isso quer dizer apenas uma coisa. Aquilo que hoje faz vocês se matarem, para vocês comprarem isso, para vocês adquirirem, aquilo que hoje é o ídolo de vocês, que é o dinheiro, que é o mamon, que é a grana, etc, etc. Aquilo que é a coisa mais importante que vocês dizem, que é a coisa mais importante para vocês hoje, um dia vai ser asfalto para se passar por cima. É isso. É só isso. Um dia vai ter aos montes. Tem uma história aqui na América Latina muito interessante de um sujeito que tinha uma ganância imensa por ouro. E ele saiu do estado de São Paulo por uma trilha. Eu estou falando isso bota anos nisso, foi 1500 e alguma coisa. E uma trilha que vai daqui quase ao Peru, cruzando tudo isso aí, porque ele descobriu que tinha uma tribo indígena lá que dominava a tecnologia do ouro. Como ele ficou sabendo, eu não sei. Eu sei que ele soube que tinha ouro sobrando. E ele foi e chegou até lá. Só que o cacique já manjou qual que era dele. E aí o prendeu e o matou de uma forma inusitada. Derreteu o ouro e colocou sobre ele, dizendo, se é ouro que você quer, então pegue o ouro agora. É mais ou menos isso. A coisa é forte, mas eu quero dizer o seguinte, não é brincadeira. A gente tem que aprender a se desapegar dessas coisas que nos prendem, que prendem o nosso coração, que dividem as nossas casas, que dividem as nossas famílias. Porque isso um dia não vai valer nada. Nós vamos passar por cima dessas coisas. Vai virar asfalto, vai virar calçada. Versículo 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. É isso que o Senhor Jesus está querendo nos livrar. É disso aqui, é dessa tempestade que o Senhor Jesus está querendo livrar a sua igreja. Presta bem atenção. Ele chegou no ponto. Versículo 5, ele está dizendo, virá uma grande tempestade. Não é nem perto dessa que vocês estão experimentando por Domiciano. Não é nem perto disso. Vocês serão perseguidos, massacrados, destruídos. É isso que o Senhor está dizendo. Mas fiquem firmes, porque eu estou no trono. Eu vou honrar aqueles que crerem e confiar em mim até o final. Vai vir relâmpagos, vozes e trovões. Da onde que procede? Do trono. Isso vem do trono. Isso vem do trono. E vai pegar os incautos. Vai pegar os que vivem na iniquidade. Que vão ficar completamente expostos aos relâmpagos, às vozes e aos trovões. E é disso que o Senhor Jesus quer nos livrar e nos poupar. Então, diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Fala 7 Espíritos de Deus, mas na verdade é um só. De novo, é uma figura de linguagem, mas é uma referência clara à presença do Espírito Santo, que está junto com Deus Pai e Deus Filho. Só que agora, ele não vem mais, ele não se apresenta em forma de pomba, como veio sobre Jesus em Betânia, quando ele foi batizado por João. Não veio agora em forma de azeite, que era um símbolo do Espírito Santo usado pelos pastores para curar as suas ovelhas. Não veio agora em forma de água cristalina, que é usada para matar a sede do sedento que transita no deserto. Agora ele se apresenta como uma tocha de fogo. E o que significa isso? Significa que o fogo vem para consumir tudo aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que não é de Deus. Se você lembrar da figura do tabernáculo, a importância do fogo ali para queimar toda a oferta
que a palavra é holocausto, quer dizer todo queimado. E essa oferta era chegada até a presença do Senhor. E às vezes eu vejo pessoas, ouvindo pessoas dizendo assim, eu quero ser batizada pelo fogo. Eu não sei se essa pessoa sabe do que ela está falando. Eu não tenho certeza se ela sabe do que ela está pedindo. Quero ser batizado no fogo. Você quer mesmo? Que o fogo vem para queimar. O fogo vem para purificar. Os 7 Espíritos de Deus estão acesos, ativos como nunca. São como lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E eles vão agir nesse mundo. Agora, quem já é dele, vai estar completamente sendo aquecido novamente pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 6, diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. É porque diante do trono não haverá impureza, não há lugar para tramóia, não há lugar para corrupção. O trono não aceita corrupção, o trono não aceita mentira, não aceita pecado, não aceita impureza. Por isso ele é apresentado como algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal. Porque diante de um mar de vidro, imagine isso comigo, diante de um mar de vidro não há o que esconder. Fica tudo à vista. Tudo à vista. Então ninguém vai se apresentar diante do trono com a vida impura e manchada. Ninguém. E mesmo aqueles e aquelas que se gabam de enganar a Deus, que se gabam de serem poderosos, de fazerem isso, fazerem aquilo, se gabam do seu próprio pecado, um dia eles serão expostos diante do Senhor. E não sou eu que estou dizendo, porque ninguém sobrevive a essa clareza, desse cristal, desse mar transparente. Porque diante do Senhor só entra quem vive na transparência. O apóstolo João estava certo, ele falando, olha, só pode ter comunhão debaixo de luz. Sem luz não há comunhão, é verdade. É verdade. Vou usar um exemplo. Vamos supor que eu e você tenhamos comunhão um com o outro. Viramos amigos, nos encontramos esporadicamente ou sistematicamente, nós estamos sempre conversando. Ora, se eu não for totalmente verdadeiro com você, eu não tenho comunhão com você. Eu tenho uma amizade razoável, que é o que a gente tem com a maioria das pessoas. Raras são as pessoas que nos conhecem totalmente, e que sabem realmente quem nós somos. Quem nós somos. Isso é ter comunhão verdadeira. Diante do Senhor não vai sobreviver ninguém escondendo coisa alguma. É isso que nós estamos falando. Gente, não é uma ameaça, só estou informando você do que a palavra de Deus está nos informando, então não brinque com isso. É só isso. Isso aqui não é para apavorar ninguém, é só para dizer assim, ei pá, para lá. Então se vai haver um espelho, que ele comece já. Se vai haver uma triagem, eu quero que aconteça agora na minha vida. Eu quero acertar a minha vida com Deus. Eu já conversei com os irmãos mais de uma vez. Eu já disse para vocês qual é a diferença entre um homem de Deus e um outro homem qualquer, entre uma mulher de Deus e entre uma outra senhora qualquer. A grande diferença é somente única diferença, é como você encara o pecado na sua vida. Como é que você trata o pecado? Sim, porque ao você me dizer de como você trata o pecado, eu vou saber como você trata Deus e o que significa Deus para você. Se não tiver espanto, se não tiver assombro diante desse Deus, se não tiver temor diante desse Deus, se você vive do jeito que você vive, está tudo bem, que ninguém sabe, você está entendendo? Então, você já está dizendo quem você é, na verdade. E aqui, esse texto está dizendo, continue assim, porque um dia vai haver um piso que é totalmente transparente, e por ele, todos que passarem por ali, serão escaneados de uma forma jamais imaginada. No centro e ao redor do trono havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro ele tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Representavam, essa figura aqui, alguns autores têm ideias diferentes. Eu vou citar 3, tá bom? E a última é o que eu realmente acho. E acho que
não é que é melhor, mas é uma boa interpretação para essa questão dos 4 seres viventes. Há um autor que diz que esses 4 seres viventes representam os 4 evangelhos. Olha que interessante, é verdade. Leão pode representar Mateus. O boi, que é o servo, pode representar o evangelho de Marcos. O terceiro tinha um rosto como de homem, pode representar Lucas, claro. Esse homem divino, dessa presença divina maravilhosa, não é? E quarto, como a águia voando, representando o evangelho de João. Mas há uma outra interpretação para isso que diria que é o seguinte, que na verdade esses 4 seres viventes é a representação da criação. Nós cantamos isso aqui ainda há pouco. É toda a criação junto, não é só ser humano. Toda a criação. Você já leu o livro de Salmos? Quem é que adora o Senhor? É só homem e mulher? É isso? Não. Toda a criação adora ao Senhor. Toda a criação, os pássaros. Coisa maravilhosa. Essa semana eu estava num lugar onde eu passei a noite, e um lugar muito gostoso, retirado da cidade, etc. E eu ouvi um cântico. Olha, gente, eu sou um senhor idoso, né, gente? Já vi passarinho demais, sempre gostei, sempre tive nesses meios. Acho uma coisa maravilhosa, amo a criação em todos os sentidos, desde a florzinha, tudo mais. Sou daquele que ama a criação, pôr do sol, lua, mar, tudo é maravilhoso para mim. Mas eu ouvi um cântico de um pássaro, que era um assovio, parecia um assovio, um pássaro noturno, parecia um assovio humano, uma coisa lindíssima, era uma melodia. Eu ficava esperando ele, que eu já sabia qual era a hora que ele pintava na área ali, e ele estava dando aquele show. E depois um outro, era uma voz mais aguda, era diferente do outro, era essa coisa. Para mim, eles estavam glorificando ao Senhor diante do trono. Para mim, eles estão glorificando o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Tem gente que diz, para que aquilo foi criado? Falou, olha, eu não sei, mas eu sei que ele é um ser criado pelo Senhor, então tem alguma razão para estar aí. Não importa a forma, não importa o jeito, se eu gosto, se eu não gosto. Deus, uma das características de Deus é o seu humor. Ele é o humor de Deus. O Deus, ele é extremamente humorado. Ao contrário do que muitos pensam, né? Tem gente que é carrancudo. Você conhece crente carrancudo? Então, você conhece crente de cara fechada? Eles acham que Deus é assim. Não. Deus é de humor extraordinário. Deus, ele fez um elefante com uma orelha gigantesca e com a boca minúscula. Tem que procurar a boca do elefante. Agora, ninguém procura a boca do hipopótamo, que ela é gigante. Já a orelha dele. E daí por diante. Esse Deus brinca com a sua criação. E está todo mundo bem. O problema da criação não são eles, somos nós, que destruímos a criação. E talvez por isso o apóstolo Paulo tenha dito, olha, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Geme. Então, ao redor do trono, há esses seres viventes, esses 4 seres. E como eu lhes disse, a escola que, para mim, mais adequa ao meu coração, é a escola que diz que esses 4 seres representam seres celestiais, anjos, serafins, querubins, o ministério dos anjos. Eu não sei você, mas eu creio no ministério dos anjos. Eu creio que esses anjos estão cuidando de nós o tempo todo. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. E eu quero dizer para você que você recebe mais livramento do Senhor que você imagina. Livramento que você recebe não é aquele que você vê. Livramento que você recebe é aquele que você não vê. Quantos livramentos você teve que você não viu? Só para fazer uma ilustração simples, corriqueira do dia a dia. Você já andou numa via, certa vez, ou a pé, ou bicicleta, ou de carro, e viu uma pessoa, um cortando o outro, quando um deles nem percebeu o que estava acontecendo? Pois é, isso acontece todo dia. Todo dia um livramento, todo dia um cuidado. O Senhor cuidando de nós. E o curioso é que interessante, porque, veja o versículo 8, cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos. Asas, eram seres alados. Olha que coisa impressionante. E eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Sabe por quê? Eles são esses olhares de Deus sobre toda a face da terra, cuidando e protegendo o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, este mundo está debaixo da vigilância do Senhor dos Exércitos. Não são satélites das grandes potências mundiais, não são. São os olhos do Senhor que estão olhando todos os dias. Dia e noite repetem sem cessar. Versículo 8. Santo, afirmando, declarando. Santo,
dizendo mais uma vez, agora é reafirmando: santo é o Senhor. Então vamos de novo, proclamando: santo, reafirmando: santo, e agora dizendo determinadamente, definitivamente, de uma vez por todas: santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse culto não termina, esse culto não termina. É dia e noite adorando ao Senhor, e isso deve nos dar uma dica para a gente parar de murmurar e começar a passar a adorar a Deus. Que tal isso? Parar de murmurar, parar de reclamar, porque você sabe que quem reclama e murmura está dando glória a Satanás, está glorificando Satanás. Agora, quando você agradece, a sua gratidão exalta o Todo-Poderoso, o Santo, 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 o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Versículo 9: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, olha só o que acontece, olha a reação em cadeia nessa sala do trono, no Santo dos Santos, na sala de controle do universo. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Aleluia! A nossa postura tem que ser de adorador. E de novo, adorador não é cantor, gente. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez até escandalize você. A igreja primitiva, desculpe os meus músicos queridos do coração, mas a igreja primitiva cantava muito pouco. Cantava muito pouco. Que a adoração é outra. A adoração é a prostração do coração, é cabeça no chão, diante do Todo-Poderoso, dizendo: tu és, eu não sou, tu sabes, eu não sei, tu podes, eu não posso. O tempo todo adorando ao Senhor. Eles lançam as suas coroas diante do trono, não ficam com glória nenhuma de ninguém. Ah, meus irmãos, você se conhece, eu também. Qualquer vitóriazinha que a gente tem, fala: sou eu, mas eu sou realmente, eu sou o cara. A gente não pode ter uma vitóriazinha em qualquer coisa, falando: não, mas também eu sou inteligente, estudei para isso, trabalhei para isso. É só glória para mim, louvado seja eu. Quanto que os seres que habitam a sala do trono, eles lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: o Senhor me deu, mas ela não é minha, é sua. Ela é propriedade sua, está aqui. Eu coloco diante do Senhor. Não seja arrogante, não seja prepotente, não pense que você sabe. Certa vez, um dia, eu ainda era pastor em Rolândia, e eu estava muito animado com as coisas que estavam acontecendo lá. Deus estava fazendo umas coisas bonitas lá. E, Cláudio, eu acho que passou assim na minha mente um pensamento. O pensamento foi assim: nossa, você está indo muito bem. Você está indo muito bem. E imediatamente eu ouvi uma outra voz que dizia: tome cuidado, ponha a sua mão no bolso, vê se você encontra a areia do deserto no seu bolso. Então tome cuidado, porque é facinho para mim te levar de volta para o deserto. E outra coisa, só para encerrar a conversa, dizia a voz no meu interior: o que está acontecendo aí é por causa da resposta de oração daquelas irmãzinhas e não do seu trabalho. Ficou claro? Eu falei: claro, Senhor. E não se fala mais nisso. Então, tipo assim, coloque-se no seu lugar. Eles lançam as suas coroas diante do trono. Você está indo bem? Coloque as suas coroas diante do trono. Você está indo muito bem? Coloque as suas coroas diante do trono. Você está indo mal? Coloque as suas coroas diante do trono. Você não está bem? Coloque as suas coroas diante do trono. E diga: tu, Senhor, e Deus nosso, és digno. Ele é o único que é digno. Nós vamos ouvir muito isso no ano que vem. Ele é o único que é digno. Ele é digno. O Senhor é digno. Amém, meu irmão? O Senhor é digno de receber a glória. Quem vai comigo nesse versículo? Vamos juntos? Vamos, versículo 11, todo mundo junto? Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem. Podemos aplaudir o Senhor?
Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!